Eu sou Vanessa Castro, eu trabalho de casa no marketing digital e eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo aqui as ferramentas que eu mais utilizo no dia a dia para criar conteúdo e para fazer a gestão aqui do meu negócio. Seja bem-vindo ao meu canal, para mim é um prazer ter você aqui. Aqui nesse canal eu falo sobre profissão de social media, sobre criar estratégias e conteúdos para as redes sociais. Se você quer aprender um pouco sobre esse universo do digital, se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo, porque a gente tem vários conteúdos interessantes já aqui no canal e também conteúdos novos que estão chegando toda semana, tá? Eu vou começar aqui, gente, fiz uma listinha aqui das ferramentas que eu utilizo e eu coloquei aqui conforme fui lembrando, então eu não agrupei por categoria, tá? Então a primeira ferramenta que eu utilizo no dia a dia e assim, é batido, mas que muita gente utiliza, vale a pena, eu gosto, inclusive eu uso essa ferramenta paga, é o Canva, tá? Eu fiquei muitos anos utilizando o Canva gratuito, que é excelente, maravilhoso, mas quando a gente paga tem várias funcionalidades ali que aceleram a nossa produtividade. Então vale super a pena. Não acho o investimento tão barato, eu faço pagamento anual, e aí geralmente é 500 e poucos reais. Mas assim, vale muito a pena porque realmente a gente cria muito conteúdo, como eu falei, lá no Instagram a gente posta todos os dias e todos os dias a gente tem um post carrossel e um Reels. Então o post carrossel a gente desenvolve dentro do Canva. E sem contar que todo relatório que eu preciso, a apresentação de estratégia, qualquer coisa que tenha esse apelo visual eu faço dentro do Canva. A segunda ferramenta que eu utilizo é o Trello. O Trello eu utilizo de forma muito simples. Eu tenho um quadro, por exemplo, que é um quadro de tarefas, onde dentro desse quadro eu tenho várias listas, tá? E aí eu tenho listas de tarefas diárias, listas de tarefas semanais, listas de tarefas mensais, tarefas pendentes, tarefas eventuais, tudo mais. Essa lista, eu tenho lá tudo que eu tenho que fazer no meu negócio. Então, na lista diária, é tudo que eu tenho que fazer no meu negócio todos os dias. Por exemplo, todos os dias eu tenho que gravar story. Como o story é mais dinâmico, eu sempre trabalho assim, fazendo o story do dia, tá? Aí, tudo que eu tenho que fazer pelo menos uma vez na semana, tá? Na lista de tarefas semanais. Ah, eu tenho que fazer uma vez reunião por mês com o time. Ok, então tá na lista de tarefas mensais. Porque assim, gente, eu tenho tudo anotado em um lugar para eu não esquecer do que eu preciso fazer. E aí, o que eu faço? Toda semana, e aí já é a terceira ferramenta, eu tenho um planner físico, tá? Então, na minha organização, para me organizar, eu uso o Trello e o planner físico. E aí, nesse planner físico aqui, eu dou uma olhada. Começou a semana, eu vou lá. Bom, o que eu tenho de tarefas diárias? Tarefas diárias entra aqui em todos os dias, né? E aí eu vou ver, tarefa semanal, o que eu posso fazer na segunda? O que eu posso fazer na terça? Na quarta? E aí eu vou organizando as tarefas que eu tenho que fazer naquela semana, ok? Então, por que eu não olho a lista ali e falo, ah, tá aqui a lista, eu vou só fazendo a lista? Porque na minha lista, tudo que tá ali, não necessariamente eu preciso fazer esta semana. Como eu falei, eu tenho lista de tarefa mensal, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando direitinho como é que funciona essa minha organização. Eu vou deixar aqui nos cards para você conferir, tá certo? Então, terceira ferramenta, eu uso um planner físico, tá? Já tentei trabalhar de forma 100% online, só com Trello, só com Notion. Funcionou por um tempo, mas eu gosto muito de trabalhar com o físico. Então, eu sempre trabalho com uma agenda física, tá? Outra ferramenta que eu utilizo muito para fazer anotações gerais é a questão do notas do celular, né? Então, eu pego o meu telefone ali, eu tive uma ideia, sei lá, alguma coisa, uma lista de alguma coisa que eu quero fazer rapidamente e para não poluir o Trello, por exemplo, ou a minha agenda, eu vou e anoto lá. Então, geralmente, notas é mais para anotações avulsas, assim, tá? E, não menospreze o poder de uma anotação avulsa, tá? Porque muitas vezes você perde uma ideia que você teve porque você confiou só na sua cabeça de lembrar depois e aí já era. Então eu sempre anoto ali no Notas. A terceira ferramenta, gente, e que é muito útil, são as ferramentas do Google, tá? Então eu utilizo o Gmail, por exemplo, para fazer a gestão dos meus e-mails. No Gmail eu tenho o meu e-mail pessoal do Gmail, mas eu também tenho o e-mail da empresa, por exemplo, que é o contato@fazteunomemkt.com, é com o domínio da empresa. Só que eu faço a gestão, recebo e-mail, respondo e-mail, tudo pelo Gmail. Então eu configurei os e-mails da empresa lá no Gmail, tá? Então eu faço toda a gestão pelo Gmail. As ferramentas do Google Drive, né? Às vezes eu quero salvar um documento, ou então compartilhar um documento na internet para download. Aí eu mando o link para a pessoa clica, baixa, faço isso pelo Google Drive também. Então, por exemplo, eu preciso criar uma planilha, eu vou lá, eu preciso criar um documento, redigir um documento, algum contrato, alguma coisa, tudo lá. Então as ferramentas do Google para mim são maravilhosas, tá?
Uma outra ferramenta que eu utilizo é o MailTrack. O MailTrack, ele é uma extensão do Google, tá? Do Google Chrome, que você pode instalar e aplicar. Ele tem versão gratuita e versão paga. Para que ele serve? Ele serve para te dizer se um e-mail que você enviou foi lido por alguém. Então, por exemplo, quando eu envio um e-mail para a pessoa e o MailTrack está ativado, quando a pessoa abre o e-mail, eu recebo uma notificação. Seu e-mail foi aberto. Inclusive, se a pessoa deixar o e-mail salvo lá, tipo, depois de 3 meses ela abriu o e-mail de novo, eu vou receber uma outra notificação. A pessoa abriu o seu e-mail 3 meses depois, entendeu? Ou então, se o e-mail não for lido, ele vai me mandar um e-mail 24 horas depois, dizendo assim, ó, passou 24 horas e seu e-mail ainda não foi lido. Então isso é muito legal, eu uso essa ferramenta já faz um tempão. E eu uso ela na versão gratuita e me atende tranquilo. A outra ferramenta que eu utilizo, gente, é o CapCut. O CapCut já é bem famosinho, né? Muita gente fala dele e tudo mais. E eu usava ele bem basiquinho, assim, só pra fazer uns cortes e tal. E, gente, depois eu comecei a usar pra fazer uns efeitos, umas transições legais, fazer umas animações bacanas. E hoje eu estou assinando o CapCut. Então hoje eu utilizo o CapCut na versão paga e vale muito a pena. E olha, particularmente eu gosto, assim, edição de vídeo é uma coisa pra mim que é meio... não é complexa, mas é uma coisa trabalhosa, sabe? Fazer pelo celular é a melhor coisa. Inclusive, pelo iPad também é muito bom de fazer. Então eu gosto de trabalhar com CapCut. A outra ferramenta que eu tô utilizando, ela é uma ferramenta mais recente, mas já tem alguns meses que a gente utiliza ela aqui na empresa, que é o Discord. O Discord é um lugar onde você consegue criar um servidor ou uma comunidade, sim, você cria um local onde você pode interagir com outras pessoas. Hoje, na forma que a gente utiliza aqui na Pasta Nome, é apenas para comunicação interna do nosso time, tá? Então a gente tem lá vários canais de textos para vários departamentos. Então a gente tem diretoria, aí a gente tem vendas, a gente tem suporte, a gente tem boletim informativo e tal. Então, cada área que a gente tem aqui dentro da empresa, a gente tem um canal específico. E aí, sempre que a gente precisa falar sobre aquele canal, por exemplo, nosso canal no Telegram. Inclusive, a gente tem um canal no Telegram, se você não conhece, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. É um canal específico para quem quer ser social media, tem vários conteúdos lá e você ainda pode interagir com outros membros. Somos mais de 17 mil pessoas e vale muito a pena participar. Vai lá conferir depois, tá? Então, por exemplo, a gente tem conteúdos lá toda semana no Telegram, a gente faz um planejamento. E aí a gente conversa, né? Manda o conteúdo lá pra gente aprovar, verificar tudo certinho. Então, assim fica muito mais organizado da gente conversar aqui com o nosso time e organizar as coisas. Não fica tudo no WhatsApp, sabe? Aquele monte de conversa eterna sobre um monte de assunto. Não, fica tudo separadinho. E eu tô gostando demais de trabalhar com o Discord. Já tinha ouvido falar dele há fazia muito tempo, mas comecei a usar uns meses pra cá e gostei bastante. A próxima ferramenta é o ChatGPT. Vou colocar até aqui do lado também, ao lado dele, o Gemini, tá? ChatGPT, você já deve conhecer, é uma inteligência artificial que você pode conversar com ela e ela vai te dando várias informações, trazendo várias respostas, muito legal. E o Gemini é a mesma ideia, só que o Gemini é como se fosse o ChatGPT do Google, tá? E o Gemini é muito bom também, eu gostava mais do Gemini do que do ChatGPT. Só que agora com essa atualização nova que teve do ChatGPT, que tem criação de imagens, tá fazendo consulta online, e aí tá muito melhor, né? Então gostei bastante, tá? Tô gostando mais do ChatGPT agora. E são duas ferramentas de inteligência artificial que a gente utiliza para ajudar na criação de conteúdo, tá? Para roteirizar, para dar ideias de conteúdos, para trabalhar os títulos do nosso conteúdo, e-mails, todo tipo de texto, de conteúdo, seja de e-mail, seja de stories, seja de vídeo de YouTube, seja de conteúdo para Instagram, conteúdo, qualquer lugar que a gente for criar, a gente utiliza o ChatGPT, nem sempre, mas muitas vezes, e a gente utiliza muito como uma forma de insight, tá? Então a gente conversa com o ChatGPT, traz informações, traz dados, coleta ali informação para trabalhar em cima disso. Então ajuda muito na produtividade. Não é que o ChatGPT ou o Gemini vai fazer o seu trabalho todo por você, não é isso, mas ele vai te ajudar a produzir muito mais em pouco tempo e até com melhor qualidade. A outra ferramenta que a gente utiliza é o nosso portal da Fasta Nome Academy. A gente desenvolveu aqui dentro da minha empresa, que é a Fasta Nome, um braço educacional e a gente chama de Fasta Nome Academy, que é onde estão os nossos treinamentos online, nosso curso de social media, nosso curso de analista de perfil, o nosso material de e-book, o nosso planner, enfim, tudo que a gente já desenvolveu tá lá dentro. E aí a gente dá suporte para os nossos alunos. Então, por exemplo, o aluno está assistindo uma aula, teve uma dúvida
eu vou responder os comentários, tudo. Então, eu utilizo com frequência diariamente essa ferramenta para dar suporte para os alunos, para orientar ali nas dúvidas. Então, eu utilizo bastante, tá? O WhatsApp Business também. A gente tem uma estratégia de vendas dentro do WhatsApp, então a gente tem uma pessoa específica para fazer esse atendimento, para atender essa parte comercial. Então a gente trabalha muito, inclusive, com geração de lead, né? A gente tem criação de conteúdo para levar as pessoas para o WhatsApp. Então isso é importante. A Hotmart é uma ferramenta que a gente utiliza bastante hoje dentro do nosso negócio. Pelo fato da gente ter esse braço educacional dentro da Faz Teu Nome, a gente tem os nossos cursos estão hospedados dentro da Hotmart, tá certo? Uma outra ferramenta que a gente utiliza é a Lead Lovers. A Lead Lovers é uma ferramenta de automação de e-mail marketing. Hoje a gente tem uma base grande de pessoas dentro dos nossos e-mails e aí a gente precisa dar um comunicado, fazer uma divulgação, um e-mail promocional, dar um aviso, compartilhar um conteúdo. A gente faz tudo isso de uma forma em massa, né, geral, enviando os e-mails, tá? Inclusive o nosso boletim informativo, que a gente envia toda semana, também é enviado através de e-mail e não é feito de forma manual, é feito através da Lead Lovers, tá? O boletim informativo, ele é uma seleção que a gente faz das principais notícias, das mais relevantes que aconteceram na última semana e envia para quem está cadastrado para ficar por dentro de tudo que está acontecendo em pouco tempo. Então é muito legal para você ficar informado, assim, em poucos minutos, tá? E é totalmente gratuito. Se você quiser se cadastrar, o link tá aqui embaixo na descrição, tá? E aí, esse boletim a gente não envia manualmente um a um ou fica digitando um e-mail de um monte de gente para enviar, não. A gente tem tudo lá na Lead Lovers, tá numa máquina, tudo organizadinho. Ah, esse aqui é o pessoal do boletim, vamos enviar informação para ele. É bem mais prático. A ferramenta paga, não é barata, na minha opinião. Tem suas limitações, tá? Lead Lovers mas assim, gente, que ferramenta não tem, né? Em todo lugar que a gente vai trabalhar, a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente gosta e que não gosta, que a gente vai utilizar. Uma outra ferramenta que a gente utiliza aqui é a ferramenta do eNotas. É uma ferramenta para emissão de notas fiscais. Antes a gente fazia as emissões de notas fiscais de forma manual. Só que aí era bem trabalhoso, a gente tinha uma pessoa para fazer esse serviço e tudo mais. E aí acabava que saía bem mais caro a gente pagar uma pessoa para emitir isso do que contratar uma ferramenta automática. Então a gente implementou no início desse ano. E assim, como toda e qualquer ferramenta nova que a gente está implementando dentro do nosso negócio, a gente precisa passar por um processo de adaptação, né? Então assim, a gente teve algumas probleminhas nesse problema de implementação e tal, emitiu o que não deveria ter emitido porque não foi configurado direito, alguma coisa do tipo assim, mas hoje já está bem mais estável, essa questão da emissão, a gente já entende melhor como a ferramenta funciona, até para configurar melhor. Uma outra ferramenta que eu utilizo também e que eu gosto muito dessa ferramenta, eu gostaria de conhecer mais, só que ainda não tirei um tempo para estudar sobre ela porque ela é bem complexazinha, que é o Notion, tá? O Notion, você pode fazer muitas coisas, ele é muito parametrizável e aí isso é muito legal, só que acaba que é bem trabalhoso, né? Tipo, você tem muita coisa para você aprender. Eu já assisti vários vídeos sobre ele, aprendi a fazer algumas coisas. Inclusive, eu estava desenvolvendo um planner no início desse ano para eu me planejar 100% no Notion. Acabou que não deu certo, eu tô no Trello e na agenda, como eu falei para vocês, mas hoje eu tô utilizando o Notion para fazer os meus roteiros. Então, por exemplo, o roteiro desse vídeo aqui do YouTube, eu roteirizei, tá dentro do Notion. Roteiro de conteúdo do Instagram, no Notion. Roteiro de Reels, TikTok, no Notion, entende? E também, às vezes, tem alguns projetos assim, algumas ideias, outras ideias que eu tenho que eu gosto de organizar e aí eu coloco lá. Mas, geralmente, basicamente, o Notion tá servindo para guardar roteiro, planejamento de conteúdo. E também tem outro aplicativo que eu utilizo bastante, que é o Lightroom. O Lightroom é um app da Adobe para fazer edição de foto. Por exemplo, eu tiro uma foto, aí eu sempre mexo na coloração dessa foto. Deixa um pouco mais quente, brilho, contraste e tal, porque aí a foto fica bem mais bonita, bem mais profissional. Como criadora de conteúdo, eu trabalho nas redes sociais, né? Então, as redes sociais, elas são as minhas ferramentas. Então, aqui no YouTube, eu utilizo também o YouTube Studio, que é um aplicativo para ali acompanhar as métricas do desempenho do meu canal. Trabalho no Instagram criando conteúdo, trabalho no TikTok de forma mais recente e de forma menos agressiva, mas estou presente lá, estou com planejamento de ficar mais ativa ainda, né? Mas o meu forte mesmo é aqui, YouTube e Instagram. A gente também utiliza o Telegram, como eu falei, a nossa comunidade lá de social media é no Telegram. E a gente também está presente no Pinterest e no LinkedIn. O Pinterest é uma ferramenta que a gente está ali, mas não está atuante ainda, tá? Mas a gente sabe do potencial do Pinterest, a gente só não conseguiu dar prioridade para isso ainda. E são essas as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, tá? Claro que tem outras que a gente usa assim
pontualmente, eventualmente para fazer uma coisa, mas no dia a dia, galera, é isso que eu utilizo para trabalhar. Cada uma dessas ferramentas, pelo menos uma vez, é usada dentro de um mês, porque a gente realmente precisa usá-las, tá certo? Então, sim, são ferramentas que ajudam bastante no nosso trabalho, aqui, né, no meu trabalho online. E para você ver, eu não acho que são tantas ferramentas, não, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar com muitas ferramentas, sempre estão pesquisando, procurando ferramentas para trabalhar. Não, quando eu encontro uma ferramenta que me atende bem, eu gosto de ficar com ela. Esse é o meu perfil, eu sou uma pessoa mais conservadora, assim. Quando eu gosto de uma coisa, eu fico com aquela coisa até não ser mais bom pra mim, aí eu vou atrás de outra coisa, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem ver mais vídeos sobre ferramentas, indicações de alguma coisa, deixa aqui embaixo que eu vou ficar de olho nos comentários pra trazer os próximos vídeos pra vocês. Um beijo, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo, não esquece. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!